A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos ver uma palavra que está no livro de Tiago, do capítulo 5, no versículo 16 em diante. Diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Que benção esse versículo, né? E hoje nós vamos falar assim os benefícios da congregação. Do que nós desfrutamos quando nós congregamos, porque muitas vezes, os irmãos, o inimigo nos leva sempre a gente contemplar o que tem de errado numa congregação, o irmão que a gente não está muito em comunhão com ele, algo que precisa ser mudado na congregação, algo que a gente acha que tinha que ser diferente. Muitas vezes nós vamos nos afastando, nos isolando dos irmãos, porque a gente não gosta desse, ou não se dá bem com aquele, ou a gente tem um problema que a gente não quer falar, se sente rejeitado. E aí o inimigo faz a gente focar sempre nas coisas negativas que tem na congregação, os problemas, os ajustes. Uma congregação sempre vai ter problemas, sempre vai haver necessidade de ajustes. Isso fazem parte, essas questões fazem parte da congregação, né? Dentro de uma igreja sempre teremos pessoas com problemas, pois que é lá o lugar que devem estar aqueles que têm problemas. Mas veja que o inimigo sempre tenta nos fazer ficar olhando que esse precisa ajustar, que aquele está errado, que a palavra não é assim, ou que o pastor, ou que isso, ou aquilo, eu não gosto desse, eu não gosto desse grupo, enfim. A gente sempre acha, o inimigo vem sempre nos seduzindo para nos tirar desse fluir maravilhoso. E olha o que diz nesse versículo: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, mas para quê? Para serdes curados. Tudo o que nós precisamos é a cura das nossas emoções, cura das nossas memórias, cura do nosso corpo físico, cura da nossa alma, do nosso pensamento, da nossa mente, né? Da nossa vontade, das nossas emoções. Tudo isso precisa ser curado. Nosso corpo físico, muitas vezes nós precisamos de cura, e é lá na comunhão dos irmãos, lá no corpo de Cristo, que o Senhor diz que está essa bênção, que há sim uma bênção na comunhão, né? Então, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não diz que é para sair falando para todo mundo, não é isso. Muitos irmãos, o Senhor vai nos mostrar para que a gente possa compartilhar com eles as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as áreas que nós estamos precisando de ajuda, e isso é muito valioso para nós. Isso é um presente que Deus nos dá constantemente, esse fluir maravilhoso do corpo de Cristo. E aí o outro irmão do qual a gente falou, ele já vê de uma maneira diferente, ele já pode nos aconselhar, né, de uma maneira diferente. E todas as vezes que nós verbalizamos os nossos problemas, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, a gente consegue dimensionar melhor, ter um tamanho melhor daquilo que nós estamos passando. E o irmão está ali para nos ajudar. E tantos irmãos se dispõem a nos ajudar em jejum, em oração, porque existem causas que vão precisar sim de uma intensidade maior, de um clamor maior. Nós precisamos lançar mão disso. Isso é uma bênção preciosa que Deus nos dá no corpo de Cristo, para que a gente receba do Senhor aquilo que a gente não consegue fazer muitas vezes isolado, clamando sozinho. E aí diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Eu acho muito interessante, eu cito muito essa palavra quando eu estou orando, porque é muito eficaz a oração dos irmãos. Como a gente tem esse recurso, amados, como no corpo de Cristo nós temos esta alegria, esse desfrute, né? Versículo 17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E aí a gente acha que na congregação nós temos que achar um irmão santo, perfeito, né, todo certinho, né? Mas aí diz que Elias era um homem sujeito semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Então, serão esses mesmos que nós vamos ter que lançar mão, homens iguais a nós, irmãos iguais a nós,
com fraquezas, com debilidades, mas que poderão sim nos ajudar, né? Eles vão nos ajudar, nos dar, por quê? Porque eles vão ver a circunstância de uma maneira externa, vão nos dar um conselho, nós vamos nos ouvir nós, colocando para fora todo o fardo, todo o peso que nós carregamos. Então, vê que Elias era um homem que tinha problemas, né? Sujeito aos mesmos sentimentos do que nós, e ele orou e não choveu. E aí, no versículo 18, diz que ele orou de novo e aí veio a chuva. E aí no versículo 19 diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, quando a gente auxilia, também nós somos abençoados. Vê que bênção, né? É a mutualidade, é o dar e receber no corpo de Cristo. Isso sempre tem para nós. Quando a gente dá, a gente recebe. Vai ter momentos que nós vamos ouvir, mas vai ter momentos que nós seremos ouvidos. E isso é uma bênção que Deus nos concede através do corpo de Cristo. Mas muitas vezes o inimigo nos cega, não deixa nós olhar, né, no meio da congregação, os irmãos abençoados que nós temos, sujeitos aos mesmos sentimentos que nós, sim, com fraquezas, sim, mas que poderão nos ajudar, não porque esse é assim, ou é de uma maneira, ou é de outra, mas porque está escrito, amados, porque a palavra de Deus diz que se nós recorremos aos irmãos para que eles estejam em oração e nos ouvindo, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, essa bênção, ela recai sobre nós, sobre o corpo de Cristo. Mas quando nós estamos ressentidos, amargurados, afastados da congregação, olhando um de um jeito, outro de outro, nós não temos como tocar nesta realidade. Nós vamos encontrar irmãos, sim, iguais a nós no corpo de Cristo, com defeitos, com debilidades, mas que poderão nos ajudar. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não porque nós temos algum poder sobre nós, mas porque o Senhor diz, e é uma promessa da sua palavra. E se é uma promessa da sua palavra, de Tiago, do capítulo 5, do versículo 16 em diante, se é promessa de Deus, ele se alegra em cumprir, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Repito, não porque o irmão é isso ou aquilo, mas porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E isso nós teremos experiências do poder da palavra agindo nas nossas vidas. Não olhe para os defeitos dos irmãos, não olhe para as nossas debilidades, para as tuas dificuldades como algo que Deus não vai poder mover ou fazer. Mas estejamos nós todos firmados nestas promessas de que no corpo de Cristo nós encontramos socorro, nós encontramos refúgio, nós encontramos irmãos que podem nos estender a mão e, consequentemente, também nós podemos ser esse auxílio, porque esta promessa, ela se cumpre sobre a nossa vida. Te convido a te inscrever no canal, a compartilhar, a deixar o teu like, dividir essa mensagem com mais pessoas para que mais vidas sejam abençoadas e que o Senhor nos abençoe, nos dê essa graça de desfrutarmos da comunhão do corpo de Cristo, de conversarmos com os irmãos, de falarmos sim dos nossos pecados uns aos outros, para que possamos ser curados, abençoados e libertos pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, a qual o Senhor é fiel e vela para cumpri-la. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.